O Evangelho segundo Mateus. João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. Capítulo 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é esse de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: Tocamo-vos flauta, e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. As 3 cidades impenitentes. Então começou ele a lançar em rosto as cidades, onde se operou a maior parte de seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ele permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. O jugo de Jesus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é o Senhor do sábado. Capítulo 12. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tens lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que
que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tens lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. A cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. E partindo dali chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou são como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente. E ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. A blasfêmia dos fariseus. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Árvores e seus frutos. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que, de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. O milagre de Jonas. Então alguns dos escribas dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe será dado
outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem pior do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. A família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe.